No mundo atual das redes sociais, rastreamento de celular e constante vigilância por câmeras, parece bizarro que alguém possa simplesmente desaparecer, nunca mais para ser visto novamente. É ainda mais estranho quando essa pessoa é uma celebridade. De políticos a autores, a estrelas do esporte, houve dezenas de desaparecimentos de celebridades nas últimas décadas. Junte-se a nós no episódio de hoje enquanto examinamos 3 desses casos de pessoas famosas que desapareceram misteriosamente. Joe Pitchler. Nascido no 14 de fevereiro de 1987 em Bremerton, Washington, Joseph David Wolfgang Pitchler começou sua carreira de ator quando tinha apenas 4 anos de idade. Um dos 5 filhos, ele conseguiu ser escalado em uma série de comerciais de TV quando criança, com sua família se mudando para LA para ajudá-lo a perseguir seu sonho. Em 1996, aos 9 anos, ele interpretou um pequeno papel no filme de suspense The Fan, com Robert De Niro e Wesley Snipes, antes de finalmente conseguir um papel no filme Varsity Blues, de 1999, um de seus papéis mais conhecidos. As coisas só melhoraram para Joe em 2000 quando ele foi escalado como um dos personagens principais nos filmes Beethoven's Third e Beethoven's Fourth, ambos filmes de comédia familiar que seguem as travessuras de um cão São Bernardo. Por volta dessa época, Joe disse à mídia: "Eu disse não para sexo e drogas. Eu não quero ser rotulado. Prefiro fazer filmes. Eu gosto de toda a atmosfera de mudar de personagens e conhecer novas pessoas." Em 2002, Joe fez suas 2 últimas aparições na tela. Ele estrelou em 2 episódios de The Nightmare Room, uma série de terror antológica para crianças, e no filme Children on Their Birthdays, um drama cômico independente. Em 2003, sua mãe, Kathy, decidiu que Joe precisava de um descanso de Hollywood. Ela estava preocupada que ele se esgotasse e queria que ele pudesse completar sua educação, dizendo: "Eu só queria que ele tivesse alguma normalidade em sua vida. Ele é um bom menino e aceitou bem, mas não estava realmente feliz com isso." Durante sua pausa na atuação, Joe retornou à sua cidade natal, onde terminou o ensino médio, mudou-se para seu próprio apartamento e assumiu uma posição de tempo integral como técnico de telefone na Teletech. Ele sonhava em continuar a carreira de ator, afirmando à família que após a remoção dos aparelhos, voltaria para Hollywood. Tragicamente, Joe desapareceu antes que ele pudesse fazer isso. Joe foi visto por último em 2 de maio de 2006. Ele se encontrou com amigos mais cedo naquele dia, que notaram que ele estava de bom humor, mas por volta das 4h15, ele ligou para um amigo do seu celular. O amigo descreveu Joe, de 18 anos, como soluçando e inconsolável. Ele encerrou a ligação dizendo que ligaria de volta em 1 hora, mas nunca o fez. Ninguém ouviu falar de Joe novamente depois deste ponto. 4 dias depois, seu Toyota Corolla prata foi descoberto. Ele havia sido abandonado a meio quilômetro do Port Washington Narrows, um grande corpo de água. Havia uma nota e poemas deixados no veículo, onde Joe expressava seu desejo de ser um irmão mais forte para seus irmãos. Ele também afirmou que queria que seu irmão mais novo, Matthew, ficasse com alguns de seus pertences. Os investigadores acreditam fortemente que a nota deixada indicava que Joe havia tirado a própria vida. Porém, sua família discordou, apontando que ele não estava deprimido quando desapareceu. Embora alguns relatórios observem que ele estava usando drogas e álcool recreativamente quando desapareceu, ele não era conhecido por ter problemas relacionados a qualquer uma das substâncias. Shauna disse ao filho de Kitsap que ele provavelmente está envergonhado demais para voltar para casa. No pior cenário, se houver algo, é jogo sujo, mas não suicídio. Um irmão acrescentou: ele deixou aquele bilhete dizendo que queria começar de novo. Sua mãe também afirmou que Joe havia deixado a porta de seu apartamento destrancada e as luzes acesas, o que era incomum. Ela alegou que sua casa foi invadida e algumas das mais valiosas cartas de Magic the Gathering do seu filho foram roubadas. Kathy afirmaria mais tarde que a polícia não investigou outras possibilidades, firme em sua crença de que Joe havia tirado a própria vida. Ela disse que um detetive da polícia lhe disse: "Não sei como dizer isso para você sem parecer muito ruim,
Mas basicamente acho que seu filho está morto e pode levar meses para ele aparecer na água. Apesar das buscas massivas por qualquer sinal de Joe ou seu corpo, ele nunca foi encontrado. Sua carteira e chaves do carro estavam desaparecidas do local onde seu veículo foi localizado. Joe Pitchler, de 18 anos, foi visto pela última vez em 5 de janeiro de 2006 em Bremerton, Washington. Ele é descrito como um homem branco com cabelos castanhos claros e olhos verdes ou avelã. Ele ainda tinha aparelho nos dentes superiores, mas o inferior já havia sido removido na época. Ele tem 6 pés e 2 e pesava 77 quilos quando foi visto pela última vez. Joe também tinha uma tatuagem do logo da Aliança Rebelde de Star Wars no antebraço direito e uma pequena cicatriz na ponte do nariz. Quando Joe foi visto pela última vez, possivelmente estava usando uma camiseta marrom e jeans e um relógio de metal branco no pulso esquerdo. Ele possivelmente estava deprimido quando desapareceu, costuma carregar um inalador para alergias, mas não o tinha no momento do sumiço. Ele é alérgico a ácaros, gatos, cachorros e pássaros, entre muitas outras coisas. Ele usa os apelidos Joe e Josie. Se Joe ainda estiver vivo, ele terá 37 anos. Se você tiver alguma informação sobre o caso dele, pode entrar em contato com o Departamento de Polícia de Bremerton pelo telefone 360-473-5228 Harold Holt. Harold Holt tornou-se o 17º primeiro-ministro da Austrália em 1966. Político e advogado, ele entrou no parlamento aos 27 anos e se tornou ministro do governo aos 31 anos. Harold era, sem dúvida, um entusiasta de atividades ao ar livre. Ele tinha casas em várias cidades costeiras, incluindo Portsea, Victoria e Bingle Bay, Queensland. Ele praticava pesca submarina e gostava de mergulho livre e snorkeling, observando que achava os tanques de ar pesados demais. Seus amigos descreveram Harold como tendo incríveis poderes de resistência debaixo d'água e ele supostamente verificava quanto tempo conseguia prender a respiração durante os debates parlamentares apenas para seu próprio entretenimento. Embora ele fosse capaz de boiar na água por longos períodos de tempo, ele supostamente não era um nadador de superfície forte. Ele havia sido repetidamente advertido por amigos e colegas sobre os perigos de seu hobby. A inquietação com ele se intensificou em 20 de maio de 1967, quando teve um susto ao mergulhar numa praia próxima a Point Nepean, Victoria. Durante um mergulho, ele ficou angustiado e pediu ajuda. Felizmente, ele foi resgatado por seus companheiros de mergulho, e embora tenha permanecido consciente, ele supostamente ficou roxo e vomitou água do mar. Harold mais tarde afirmou que um snorkel vazando foi o responsável pelo incidente. Apesar de Harold estar saudável quando desapareceu, notou-se que havia um histórico de mortes prematuras em sua família. O pai faleceu com 59 anos e o irmão com 57. Em setembro de 1967, poucos meses antes de sumir, Harold iniciou tratamento para uma antiga lesão no ombro de sua juventude. Ele se machucou em uma partida esportiva quando era jovem, e a lesão recentemente voltou a causar dor. Posteriormente, foram prescritos analgésicos e fisioterapia 2 vezes por semana. Seu médico aconselhou-o a reduzir a natação e o tênis para evitar esforço excessivo. No domingo, 17 de dezembro de 1967, por volta das 11h15, Harold e 4 amigos partiram para Point Nepean. Eles esperavam ver o navegante solitário Alec Rose, que deveria passar pelo rasgo para a baía de Port Phillip. No entanto, o iate não estava muito visível, então entre isso e o calor extremo, o grupo não ficou muito tempo. Retornando para Portsea, Harold propôs uma parada na praia local para um banho refrescante. A julgar por todas as contas, ele conhecia bem a praia e já havia estado lá em inúmeras ocasiões diferentes. Apesar da água parecer bastante turbulenta, o grupo parou na praia e Harold entrou na água. Alan Stewart, um de seus companheiros, entrou com ele. Os outros 3 membros do grupo ficaram em terra, pois a água parecia agitada. Alan lembrou-se de ficar perto da costa e notar uma forte correnteza. Enquanto isso, Harold explorou mais. Eventualmente, ele foi pego pela correnteza e arrastado para o mar. Ele não pediu ajuda nem indicou que estava angustiado, mas momentos depois, ele desapareceu de vista. Após o incidente, a polícia foi contatada e as forças de defesa australianas foram colocadas em alerta máximo. A busca por Harold começou às 13h30, mas mergulhadores amadores acharam a água muito agitada para exploração. Helicópteros, barcos, equipes de mergulho da Marinha e mergulhadores policiais auxiliaram na busca por Harold.
Porém, devido às condições adversas e ao equipamento limitado, ninguém conseguia progredir muito. Os socorristas naquele dia descreveram o mar como pesado, ondulante e notaram que as ondas tinham de 6 a 8 pés de altura mesmo com a maré recuando. As coisas não melhoraram à noite, com as condições difíceis sendo comparadas a estar dentro de uma máquina de lavar. Uma segunda busca foi iniciada pouco antes das 5 da manhã do dia seguinte. Apesar das péssimas condições climáticas, incluindo chuva torrencial impulsionada por um vento uivante, mas foi suspensa após uma mudança na maré por volta das 8 da manhã. Outra busca no dia seguinte foi novamente prejudicada pelo mau tempo. Os esforços para resgatar o corpo de Harold terminaram em 5 de janeiro de 1986. Até 300 pessoas estiveram envolvidas na busca em seu auge, e nenhum vestígio do primeiro-ministro foi encontrado. A única coisa que restou dele foi o pequeno monte de roupas que ele havia deixado na praia. Um membro de uma das equipes de mergulho naval notou que qualquer chance de encontrar o primeiro-ministro foi perdida no domingo à noite, após o desaparecimento de Harold. Surgiram inúmeras teorias sobre o que pode ter acontecido com ele. A maioria das pessoas concorda que ele se perdeu no mar. Há muito debate sobre o que exatamente ocorreu. Alguns especularam que ele simplesmente subestimou a dureza das condições e se esgotou tentando se manter à tona. Alguns teorizaram que ele teve um infarto. Outras sugestões incluíam que ele foi picado por uma água-viva, atacado por um tubarão ou atingido por madeira à deriva. Seu corpo provavelmente foi levado para o mar, embora o patologista sênior James McNamara, na época, tenha sugerido aos oficiais que seu corpo havia sido preso por algas e comido por criaturas marinhas. Se isso é o que aconteceu com Harold, então o corpo teria sido reduzido a um esqueleto em um período tão curto quanto 24 a 48 horas. Há outras teorias sobre o sumiço de Harold. Talvez não seja inesperado que o desaparecimento de um político leve a teorias da conspiração. Alguns pensam que sua morte envolveu um acobertamento no alto governo. Em 1968, o Sunday Observer publicou uma história que afirmava que Harold havia sido morto pela Agência Central de Inteligência porque ele planejava retirar as tropas australianas do Vietnã. Havia teorias de que ele foi morto pelos vietnamitas do norte. Mais de 10 anos após sua morte, em 1983, o jornalista Anthony Gray afirmou que Harold havia sido um espião por toda a vida para a República Popular da China, alegando que o primeiro-ministro forjou sua morte para desertar de volta para a China. Outras teorias sugeriam que Harold cometeu suicídio ou forjou sua morte para estar com um amante. Ambas as teorias foram rejeitadas por seus familiares, bem como por colegas e amigos, assim como a noção de que Harold era um espião chinês. Rico Harris. Nascido em 19 de maio de 1977 em Los Angeles, Califórnia, Rico Harris era o mais velho de 4 filhos. Seu pai, Harry Harris, era um ex-astro do futebol de Idaho State, que havia jogado semi-profissionalmente em LA. Rico rapidamente começou a exibir suas impressionantes habilidades atléticas. Na adolescência e início dos 20 anos, Rico era reconhecido pelo seu potencial de Associação Nacional de Basquete. Ele frequentou a Temple City High School aos 17 anos, onde é creditado por ter transformado a equipe de basquete da escola, colocando-os no mapa e atraindo olheiros universitários. O Press Telegram, jornal de Long Beach, ressaltou que ele foi um dos principais jogadores do ensino médio no oeste dos Estados Unidos da América, na temporada 1994 a 1995. A carreira universitária de Rico, no entanto, não foi tão bem sucedida. Ele trocou de universidades por variados motivos. Ele reprovou em uma matéria, tornando-se inapto para frequentar uma escola. Ele foi preso sob acusação de prisão ilegal em um momento, e eventualmente começou a beber e a fazer festas. No entanto, os colegas de equipe do Los Angeles City College observaram que sua habilidade no jogo nunca foi afetada, com um deles notando, ele provavelmente não dormiu e ficou acordado a noite toda. Então ele marcou cerca de 35 pontos naquele jogo. Ainda assim, ele seria descrito mais tarde como uma influência disruptiva, e ele foi, em um momento, suspenso por 6 jogos. Rico continuou a beber. Ele se isolou socialmente e sua namorada de longa data o deixou. Embora os recrutadores continuassem a abordá-lo, ele não respondia. Ele pensava que só se interessavam por suas habilidades de basquete, não por seu crescimento pessoal. Na primavera de 2000, ele se juntou aos Harlem Globetrotters, o que parecia ser perfeito para ele. Contudo, somente um mês após começar sua carreira, ele se envolveu em uma confusão em LA e foi golpeado na nuca com um bastão de beisebol.
Apesar de ter escapado da cena, dores de cabeça intensas e problemas de equilíbrio surgiram por causa do assalto. Ele saiu dos Globetrotters aos 24 anos. Nos próximos anos, Rico lidaria com problemas de abuso de álcool e drogas, o que o levaria a ser preso mais de 100 vezes, principalmente por embriaguez pública. Em 2007, aos 30 anos, ele finalmente começou a se reorganizar depois que uma overdose o levou a ser enviado para uma clínica de reabilitação. Após sua liberação, ele tentou viver uma vida normal, garantindo moradia, conseguindo um emprego como segurança e, eventualmente, conhecendo Jennifer Song. Começaram a namorar logo depois. Em setembro de 2014, o casal discutia casamento. Rico deixou a Califórnia para morar com Jennifer em Seattle. Aqui, Rico conseguiu uma entrevista de emprego como avaliador de imóveis e trocou sua carteira de motorista da Califórnia por uma de Washington. Embora ele e Jennifer tenham lutado para se ajustar de ser um casal à distância para morar juntos, Rico estava procurando fazer isso funcionar. Ele queria ter um novo começo em Seattle. No dia 8 de outubro, ele dirigiu de Seattle para Alhambra para falar com sua mãe e pegar algumas roupas. Sua namorada Jennifer diria mais tarde à mídia que acreditava que Rico também tinha ido visitar sua mãe para ter algum encerramento em relação a coisas do passado. Eu acho que ele percebeu algumas coisas e queria falar com sua mãe. Ele queria que ela confiasse nele e em nós, e acreditasse em nosso relacionamento. Sua mãe Margaret diria mais tarde que ela não acreditava que Rico conseguiu o que queria da conversa. Após meia-noite, Rico iniciou o retorno para Seattle. Registros indicam que, após sair de Alhambra, ele seguiu para o norte na Interstate 5. Ele então parou 44 quilômetros ao sul de Sacramento para abastecer. Ele ligou para Jennifer às 10 horas e 45 minutos do dia 10 de outubro, deixando uma mensagem dizendo que estava indo para as montanhas descansar, pois não havia dormido muito depois de deixar Seattle. Às 11 horas e 15 minutos, o telefone foi desligado. Em 13 de outubro de 2014, um delegado do gabinete do xerife do condado de Yolo encontrou um Nissan no estacionamento do Parque Regional de Cache Creek. Ele não pensou nada disso até o dia seguinte, quando notou que o veículo ainda estava lá. Quando ele verificou o registro, descobriu que o Nissan pertencia a Rico Harris, que estava desaparecido desde 10 de outubro. O tanque de gasolina do carro estava vazio e a bateria estava descarregada. O interior parecia ter sido saqueado. Pouco tempo depois, seu celular foi encontrado no parque. A bateria estava sem carga, porém o aparelho preservado. Uma mochila preta estava encostada na guarda de proteção próxima. Continha alguns cabos de chupeta, algumas roupas e 2 garrafas cheias de álcool e uma bebida energética. Uma vez que o telefone foi carregado, os investigadores recuperaram um vídeo que Rico parecia ter filmado de si mesmo sem intenção, sentado em seu carro no parque, olhando os papéis da luva do carro e jogando-os descuidadamente no banco de trás enquanto a música tocava alto nos alto-falantes. O vídeo era da noite de 10 de outubro. Por volta de 18 de outubro, foram descobertas pegadas na areia perto do Cache Creek. Elas não estavam lá no dia anterior, mas pareciam suficientemente grandes para coincidir com o tamanho do sapato do Rico, embora um molde não pudesse ser feito. No mesmo dia, um indivíduo alto e largo caminhando ao longo da rodovia estadual 16 foi notado por um motorista que passava. Outras aparições de figura similar foram registradas na mesma semana, mas nenhuma confirmada como sendo do Rico. Desde o desaparecimento, Rico Harris nunca mais foi mencionado. Os investigadores do caso não suspeitam de crime, mas que ele veio por vontade própria ao parque. Não havia indícios de conflito perto do carro e a mochila e o celular não tinham marcas de terem sido levados à força. Acreditam que Rico deixou seu celular para não ser rastreado ou esqueceu o dispositivo na mochila acidentalmente. As autoridades teorizaram que ele pode ter pegado um caminho errado depois de abastecer e acabou no parque onde decidiu parar para tirar um cochilo. Eles sugeriram que quando ele acordou, decidiu não retornar a Seattle ainda e, em vez disso, vagou pela selva. Ele voltou e seu carro já tinha sido rebocado pelos investigadores. Eles teorizaram que ele então pegou uma carona para outra cidade. O LA Times conversou com o padrasto de Rico, que se lembrou de sua última conversa com o jovem de 37 anos, onde ele expressou dúvidas sobre se mudar ou não para Seattle era a decisão certa. Quando seu padrasto perguntou por que ele estava fazendo isso, ele respondeu: "Estou envergonhado das coisas que aconteceram aqui e quero começar outra vida." Os investigadores acrescentaram que nas filmagens de Rico em seu carro, ele parecia um homem livre. Sua mãe, Margaret, afirmou: "Ele poderia estar vivo." "Ele pode não estar, não sei a verdade. Eu não sei. As pessoas não desaparecem simplesmente." Ela acrescentou:
Algo sinistro está à espreita naquela parte da Califórnia. Rico, você nunca é esquecido. Eu não vou desistir de encontrar meu filho. Rico Harris, 37, desapareceu em 10 de outubro de 2014. Ele é descrito como um homem afro-americano com cabelos escuros curtos e olhos castanhos. Com 6 pés e 9 polegadas de altura, pesava 127 quilogramas quando desapareceu. Se você tem informações sobre o desaparecimento de Rico, pode ligar para a linha direta de dicas do condado de Yolo no número 530-668-5248. E aí estão os fatos. Por favor, deixe um comentário abaixo com suas próprias teorias e especulações. E lembre-se de curtir este vídeo e se inscrever para apoiar o canal. Obrigado por assistir, fique alerta, fique seguro e nos vemos na próxima vez.